Vamos dar início à nossa escola bíblica. E como eu já adiantei aos irmãos aqui, é extremamente importante e bonita essa lição. Pastor, pode, acho que nós estamos aqui distantes, pode, né? O negócio sufoca, Isto né? atrapalha bastante, né? No dia que acabar esse negócio, eu vou fazer uma fogueira, eu vou queimar tudo as minhas máscaras. Graças a Poliana eu tenho um monte, que ela me abençoa aqui com essas máscaras, mas olha... E ela fica brava com a gente de aparecer com máscara chato estranha isso, aqui. Misericórdia. Mas necessário, né? Mas vai passar, em nome de Jesus. Queridos, vocês que aqui estão e você que está na sua casa, eu sugiro que você pegue sua Bíblia. E se você veio aqui e não trouxe caneta, e se você está em casa e está sem caneta, pegue a caneta. Se você está sem caneta aqui, anota aí, nem que seja no celular, porque nós faremos menção de alguns textos aqui que são fundamentais para que nós entendamos o que Deus quer de nós através dessa palavra. E eu não sei se... eu tenho certeza que o pastor sentiu a mesma coisa que eu, assim, ao estudar a lição. Eu gosto muito desse tema. Que é lindo, maravilhoso. E aí, pastor, eu estava compartilhando com algumas pessoas conhecidas que pediram as 11 lições. E se você quiser acompanhar aí, você pode acompanhar. Tem todas as 11 lições desse trimestre no Facebook, também no YouTube. E eu assisti novamente a nossa primeira lição. E como nós destacamos isso aqui, né? Na primeira lição nós já demos uma pincelada muito importante sobre isso. E você que aqui está, vamos fazer menção do texto bíblico, Mateus 22, do verso 34 ao 40. Vamos primeiro neste. A lição número 12, o maior de todos os mandamentos, amor. Mateus 22, 34, 40. Diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás... Está acabando a bateria. Deve estar acabando aqui. Vou trocar de microfone. Posso ler, pastor? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 5, diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Pastor, leia para nós Gálatas 5,14, por Porque favor. toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, eu gostaria de propor aqui a leitura. Obrigado. Obrigado, Landes. Deus abençoe. A leitura do texto de Levítico, capítulo 19. Abra aí sua Bíblia, irmão. Você vê que coisa forte e linda isso aqui. O texto de Levítico 19, ele está fazendo uma repetição das leis. E lá no capítulo 19, há um aspecto muito importante no verso 18. E aí você leia na sua casa aí depois, com o tempo, você que aqui está, depois faça a leitura na sua casa. Olha o que diz esse texto. Ele vem falando sobre os aspectos da lei, coisas que nós não deveríamos fazer, principalmente o não deveria fazer. E lá no verso 18 diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo,
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muita gente, né, pastor, acha que esse amarás o próximo como a ti mesmo está apenas no Novo Testamento. E aqui está a base daquilo que nós vamos estudar hoje, quando Jesus lança mão da própria lei para mostrar àqueles homens, os saduceus, os fariseus, os homens que estavam interrogando Jesus, que se nós não praticarmos amor, nós estamos sendo levianos, nós estamos pecando e em nada nós temos de cristãos, e nós vamos detalhar isso muito aqui hoje. Eu gosto muito desse tema porque é a essência, né? É o texto áureo do cristianismo. O comentarista, em algum momento aqui, ele até cita que se nós retirarmos o amor do cristianismo, provavelmente nós perderíamos em essência para muitas religiões. Isso é muito importante de nós entendermos e refletirmos. Porque o que Jesus fez na cruz é puro amor, que Deus faz e fez por nós a começar da nossa existência, é puro amor, né? Da nossa permanência na terra e para a eternidade, é puro amor. Então, o que Deus espera de nós é esse mesmo amor, que a gente pelo menos busque tê-lo. E o Jesus pegou toda a lei e resumiu nisso que ele também em algum momento chamou de amor de cunho vertical e amor de cunho horizontal, né? Que é quando o amor que nós devemos ter a Deus e depois o amor que nós devemos ter ao próximo. E isso é a base do cristianismo. Quando nós perdemos isso, nós perdemos absolutamente toda a base, todo o escopo do que é ser cristão. Por isso o cristão não mata, por isso o cristão não oprime, por isso o cristão verdadeiro ele não negocia seus valores, pratica o mal. E a essência das nossas práticas, dos nossos cremos, precisa ser o amor a Deus e ao próximo. Irmãos, quando nós vamos aqui nesse texto de Mateus, no verso 34 do capítulo 22, Jesus consegue uma façanha. Jesus consegue emudecer os saduceus. O texto é muito claro, porque havia alguns tipos de pessoas que iam confrontar Jesus. E a pergunta sempre vinha a Jesus como uma forma de incriminar Jesus, de colocar Jesus em maus lençóis. Então a tentativa, sempre que você ler na sua casa que saduceu, fariseu, doutor da lei, se dirige a Jesus com uma dúvida, não é que ele queria ser saciado pela palavra de Deus, a não ser ali Nicodemos, que vai atrás de Jesus, vai conversar com Jesus, que era um homem importante, conhecido, mas geralmente a pergunta de um saduceu, de um fariseu, de um mestre, de um doutor da lei, era para incriminar Jesus. Ao que parece, Jesus acaba de dar um ensinamento aos saduceus, que era uma vertente que acreditava, é importante depois a gente estudar sobre isso, né? Que tinha uma vertente que acreditava em ressurreição, em reencarnação. Havia uma ala de judeus que acreditava nisso. Jesus acaba de emudecer alguns e parte para outros. E quando a pergunta é feita a Jesus, eles interrogam Jesus para experimentar Jesus e eles perguntam: mestre, olha que bonito, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus, de forma tão clara, tão maravilhosa, Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus ainda traz para nós a essência, a forma como nós devemos fazer isso. Jesus fala: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande. E Jesus continua: e o segundo, semelhante a este, olha que lindo isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, pastor, eu estudando a lição, eu fiquei imaginando Jesus no ato da crucificação, quando ele se entrega. Jesus estava amando piedosamente, misericordiosamente, graciosamente
inclusive os soldados que estavam ali colocando vinagre para ele tomar, os que tinham batido nele, os que tinham cuspido nele. Ou seja, nós temos a palavra amor como se fosse manter um relacionamento muito íntimo, muito próximo, muito de dentro da nossa sala, da nossa cozinha. Mas Jesus não manteve relacionamento próximo com essas pessoas, ele se entregou também por elas. E se elas o aceitassem ou o aceitaram posterior a isso, eu tenho a convicção de que Jesus a salvou, porque Jesus salvou o ladrão na cruz. Então a palavra amor para Jesus não era um sentimento, foi um ato, foi uma ação. E para nós é a mesma coisa. Como o pastor disse, irmãos, e nós vamos entrar nisso, se nós falamos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos, nós estamos mentindo. É isso que o texto bíblico nos ensina. E olha que forte isso. Não é fácil. Não é fácil amar quem te persegue, mas Jesus nos ensinou que seja assim, para que nós não nos tornemos religiosos. E nós vamos destacar isso também daqui a pouco. Vocês que estão aqui, se quiserem, pode perguntar, ok? Hoje a escola bíblica é um momento também, né, de bate-papo, pode falar. Só pedir que os meninos levem o microfone. Você que está em casa também, é só digitar sua pergunta, seu comentário, que a gente vai ler. Os escribas e os fariseus no tempo de Jesus, eles começaram a se distinguir em grupos, alguns grupos muito fortes ainda hoje. Quando eu entrei no portão nordeste, se eu não me engano, do templo lá em Israel, nós ficamos parados ali no portal de entrada e tinha um rapaz vestido com roupas brancas do tempo de Jesus. E aí todos os ortodoxos vestiam preto, o judeu muito tradicionalmente vestido assim, para ir ao templo, e aquele rapaz de branco. E aí o nosso guia, ele falou assim: olha, vocês estão vendo aquele ali? Vocês vão ver vários. Aquele ali é um tipo de fariseu, que ele está de branco porque ele se autodeclara o Messias. Nossa. E eu perguntei para ele, mas ele tem seguidores? Ele falou, não, mas é que tem vários Messias, cada porta tem um. Então lá em Israel até hoje se levantam Messias, né? E é engraçadíssimo de ver assim, porque eles param, eles sobem num caixote, eles falam. Israel é um dos países mais democráticos do mundo. Até hoje eu não me canso de ver como árabes, judeus, messiânicos, autodeclarados Messias, convivem ali numa harmonia inacreditável, só estando lá para você ver. Não é igual a televisão nos mostra, é totalmente incrível. E esse é uma vertente que já existia inclusive no tempo de Jesus. Já existiam pessoas que se declaravam Messias, né? Vários. E aí Jesus, ele naquele contexto, ele era só mais um. A diferença é que ele era o verdadeiro Messias e ele fazia milagres verdadeiramente, ele curava as pessoas, ele libertava, e ele tinha um conhecimento da lei que ninguém conseguia ter, porque alguns dos fariseus e saduceus davam maior ênfase, por exemplo, ao sábado, outros aos sacrifícios, outros às ofertas e dízimos. Isso até faz a gente lembrar os dias atuais, né? Cada igreja evangélica, ela foca numa coisa, ou é na cura, e todo culto é cura, ou é demônio, e todo culto tem que ter demônio, tem que ter manifestação de demônio. Outras são os que eu chamo de louvorzistas. O culto é 99% louvor e adoração, mas 30 segundos no máximo de... o amor de Deus nos constrange e volta a louvar de novo. E outras igrejas completamente dízimo e oferta. E era o tempo de Jesus, era assim. Jesus veio e ele pegou a própria lei e foi na essência do que a lei pregava. O pastor leu um texto de Levítico que era lei pura. Lei pura. Lei pura. Jesus, ele aí em algum momento aqui ele até diz, né? Jesus nunca falou lestes o que está escrito, ele sempre falava ouvistes, porque é muito mais importante do que a gente ler, a gente entender.
e viver a palavra de Deus. E além disso, também eles não tinham acesso, né? Só podia ser lido dentro das sinagogas por alguém homens, que era levantado ali, né? Exatamente. Então, o que Jesus fez naquela época, irmão, vale até hoje. A gente precisa, quando ler a Escritura, ouvir o que ela está querendo dizer e ouvir com o Espírito Santo. Quando você entende isso, irmãos, não há limites para o crente. Acredita nisso que eu estou te falando. As pessoas às vezes elas subestimam o poder da palavra. A gente às vezes se vê em meio a uma dificuldade e a gente paralisa com o problema, com o medo. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê que nós somos capazes de fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez. Isso eu já disse aqui algumas vezes. Para mim é complicadíssimo entender, mas eu entendo que Jesus disse assim: alcançar mais pessoas, ver o sobrenatural de Deus em massa, que é o que nós vemos hoje, ou ver a libertação profunda na vida de alguém através da essência do amor. Pastor, 2000 anos depois, a gente ter conversões ainda através de uma palavra escrita e, claro, né, da ação do Espírito Santo. Então, eu acho que tem muito disso também. E é muito importante a gente ressaltar sobre a questão messiânica de Jesus. Israel ainda espera um Messias libertador político, um libertador religioso. Israel ainda está à espera deste homem que vai entrar com um cavalo branco, e aí pode ser tipificado, mas de um ser como o rei Davi, por exemplo, como um Messias ali, de tomar Israel de novo e os exércitos inimigos serem abatidos por Israel, e eles aguardam esse Messias libertador político, libertador religioso. E Jesus foi e é para nós o libertador das nossas almas, libertador das nossas vidas. E a libertação das nossas vidas é muito maior do que a libertação política. Isso é lindo. No tópico 1, pastor, para complementar o que o senhor está dizendo, o amor é o cumprimento da lei. E lá no meio, nos textos azuis da revista, que é do professor só, ele diz assim, ó: Jesus reavivou o bom senso nos religiosos. João 8:7. Aí eu respondo a sua pergunta, Danilo: tem algum tipo de equilíbrio no amor? Não, o amor é puro equilíbrio. Quando você ama e consegue amar, principalmente amar quem te faz mal, amar quem te persegue, amar quem você não tem afinidade, amar quem não merece ser amado, você está exercendo exatamente o amor ágape, o amor de Deus. Anota essa palavra, ágape. Ágape significa o amor por quem não merece, por quem não tem a possibilidade de te dar nada. Que é o amor de Jesus por nós. Tem alguma coisa mais equilibrada que isso? Esse vamos dizer, o cúmulo do amor equilibrado e abundante, Danilo. Eu acho que as duas coisas coabitam quando a gente fala de amor ágape, né? É o amor pelo leproso, é o amor pela prostituta, é o amor pelo cobrador de imposto, é o amor pelo religioso, Quando Jesus, e agora, pastor, se o senhor me permite, eu quero entrar numa coisa que o comentarista não falou, mas é muito importante que a gente trate aqui. Jesus, ao chamar os religiosos de raça de víboras, de hipócritas, de pessoas sem senso, né? João 8:7, tentando restabelecer o bom senso, ele estava mostrando que amava Nira, esses homens. Por quê? Porque ele falou a verdade. Então o amor, a gente volta na lição anterior, o amor é a essência, é o apogeu da verdade. E porque você ama, você fala a verdade. Porque você ama, você corrige. É exatamente porque você ama que você corrige. Jesus, quando foi duro com esses homens, ele quis o quê? A salvação, a redenção, resgatar o bom senso, resgatar a essência. Você vê, Jesus, ele instituiu a lei e ele estava sendo perguntado. É como se alguém estivesse questionando o autor. Você sabe o que está escrito lá na página tal? Meu irmão, fui eu que escrevi. Jesus poderia ter sido duríssimo,
e ter dito para eles, não, lá no céu, quando eu ditava essas palavras a meu servo, e ele não, ele tentou resgatar a essência do amor. Eu digo isso porque há uma confusão absurda nos nossos dias. Quando alguém, por exemplo, você é perseguido, aí você pergunta assim: o que você fez? Não, eu fiquei quieto porque a Bíblia diz que eu tenho que amar aquele que me persegue. Não, mas a Bíblia não diz que você tem que ficar quieto. A Bíblia não diz que você não deve se defender. A Bíblia não diz que você não deve agir com a verdade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que amar. E amar, às vezes, é falar: você está errado, isso está me machucando, isso me faz mal. Num relacionamento a dois, quando falta o amor, é quando falta exatamente isso, a verdade. Entendeu? Uma mulher, sei lá, ela sofreu algum tipo de abuso com palavras, ou com gestos, ou com o que quer que seja, e ela, por amar, ela tem que falar, por amar o casamento, por amar a unidade do casal, por amar o casal, por amar a família, ela tem que se pronunciar, dizer, isso é ruim, isso não é legal, isso me faz mal. E a pessoa que recebe essa repreensão, por amar, ela tem que parar, repensar e falar: opa, peraí, tudo isso é amor, né? E às vezes as pessoas: não, eu vou ficar aqui no meu cantinho tomando paulada. Irmãos, eu já falei isso aqui uma centena de vezes. Toda pessoa que pensa assim, não, se eu ver alguém passando frio, eu arranco a minha camisa e dou para ele, porque é isso que Jesus nos ensina. Não é verdade. Não. A Bíblia não diz isso. É você que acha que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo. Você tem dois caminhos: ou você corta a sua camisa no meio e dá metade para ele e se protege com o resto, ou os dois vai ter que entrar ali. Se vira para os dois se enfiar ali dentro. Você sofrer em detrimento ao bem-estar do outro não é bíblico. E você ganhar em detrimento ao sofrimento do outro também não é bíblico. Entenda isso, que é muito importante para a sua vida. Em muitas relações a gente vai viver isso. Eu prefiro sofrer aqui para que meu filho viva em paz. Não. Opa, está errado. Não é saudável isso. E aí, irmãos, acho que ele quer falar ali, desculpa. Pois não. Então, pastor, na banca ali passa muita gente ali pedindo salgado ali. E eles esquecem, tipo assim, muita gente, tem dia que eu não consigo. Tem dia que passa uma pessoa e fala assim: não, eu falo não para a pessoa. Mas depois a consciência pesa. Eu fico assim, pensando: por que eu não dei? Será que é o Espírito Santo que está me tocando, está me falando alguma coisa assim? Assim que eu fico preocupado. Se não foi falta de amor, né? Tipo assim, se for para dar para todo mundo, eu não consigo também, né? Passa muita gente ali. Posso responder com a palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 5, foi o que nós lemos. Verso 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que o texto bíblico está falando? E aí corrobora com o que o pastor está dizendo. Muitas vezes a gente pratica também o ato da boa ação com a necessidade de que assim, Deus veja a gente veio de uma cultura de que assim, se eu não ajudar, aí já ouviu dizer assim que Deus se disfarça de mendigo, né? Igual lá no Alto da Compadecida, né? No final do filme, Deus se disfarça de mendigo, e eu recusei. Enfim, isso que o pastor está dizendo corrobora com isso que você está falando, Olandes, é que se te prejudica, se você doa lá 20 salgados, isso vai fazer diferença na sua renda. Aí no final do mês você está ali passando por necessidade, tendo que alguém te ajudar, perde o sentido. Então a ajuda, não é, pastor? Isso perde o sentido, e é justamente isso que o pastor está falando. O nosso caminho, irmãos, é achar este equilíbrio, o equilíbrio do amor, em que a nossa boa ação seja uma boa ação equilibrada.
e que a gente se compadeça do outro. O nosso compadecer, o nosso olhar, o nosso agir deve ser realmente misericordioso, deve ser um olhar de compaixão, mas não deve ser uma atitude impensada, deve ser uma atitude pensada. E aí há muitas pessoas que realmente precisam, mas há muito aproveitador. Irmãos, nós temos aprendido diuturnamente aqui, né, pastor, com o trabalho social da igreja. Irmãos, por vezes nós chegamos em algum bairro, alguma situação em que a gente vai lá, ajuda a família e bênção, ajudou a família saiu daquela situação, porque o nosso caminho é fazer com que as pessoas enxerguem Jesus, se aproximem de Jesus, não pelo que Ele pode dar, mas a transformação que Jesus pode fazer na vida. Mas muitas vezes as pessoas se aproximam da Adna porque sabem que é uma igreja que ajuda, que tem trabalho social. Aí a gente vai, antes de fazer a doação, conhecer a vida, conhecer a real situação, e muitas vezes, irmãos, é impressionante isso, muitas vezes as pessoas não precisam. E aí a gente, aqui na Adna, a gente tem um trabalho de, a gente olha primeiro a real necessidade e colabora, e ajuda. E não o contrário, eu ajudo para depois entender. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então, Landes, assim, respondendo a sua pergunta dentro do que o pastor está dizendo, se me prejudica, então se eu tiro a minha blusa e vou ali correr um risco de hipotermia, eu não estou fazendo o bem, porque eu não estou me amando. Eu amei mais o próximo do que a mim. Olha como a linha tênue da palavra. Landes, a pergunta é muito simples. Eu te respondo de maneira bem didática. Se você passar lá em frente a Cometa, que vende carro, e falar: oi, você pode dar esse carro para mim? O que o cara vai te falar? Não. Por que você tem que dar um salgado para alguém? Qual é a diferença? É o seu produto, né? Qual é a diferença? Você entendeu? Não, mas é porque a pessoa pode estar passando fome. Aí tem um departamento social lá da prefeitura, que constitucionalmente tem que matar a fome das pessoas, e eles fazem, tá? Eu quero dizer aos irmãos que nós aqui respeitamos muito a ação social da prefeitura de Cáceres. Não é político isso não, porque é uma função. E o pessoal trabalha bonito lá, viu? Bonito. A Lorena tem estado em constante, a Lorena e o Edmilson, contato. E incrível o trabalho que eles fazem. Aí alguém diz: não, mas é porque é um salgado. É um salgado porque não é você que vende, mas é o ganha-pão dele. Um salgado para ele representa faturamento. Então não tem que dar lanche, não tem que dar. Não tem que dar. Está errado isso. Não significa amor isso. Isso daí é conceito espírita. Você está querendo comprar o quê? Uma reencarnação mais suave? É isso? Não, negócios são negócios. Você quer ajudar alguém? Use as vias legais. Departamento de Ação Social da Prefeitura, Departamento de Ação Social da Igreja Adna, Departamento de Capelania Social e Hospitalar da Igreja Católica, que funciona muito bem, Rotary, Lions, Centro Espírita, todo mundo ajuda a matar a fome das pessoas de maneira orquestrada, organizada. Você tem que fazer isso? Qual que é a lógica? Que lógica é essa? Não tem, para com isso. Irmão, você que é crente, escuta o que eu vou te falar, porque isso você talvez nunca vai escutar em igreja nenhuma. Para de dar comida para os outros que passa pedindo na sua casa. Você está achando que você está fazendo uma coisa linda? A pessoa vai ali numa boca de fumo e troca por pedra. Toda comida, todo saco de arroz que você dá para alguém que passa pedindo, a pessoa troca por pedra. Você está dando comida para o dono da boca. O pessoal das bocas aí vai ficar bravo comigo, mas estou nem aí para vocês. Quero que vocês se convertam a Jesus. Ele liberta de verdade. Glória a Deus. Para com isso. Isso é doutrina espírita incrustada no comportamento brasileiro. Para de ficar dando dinheiro para criança no semáforo. Para de dar dinheiro para esses pseudo-venezuelanos. Esses dias um pseudo-venezuelano veio conversar comigo, mas um sotaque nordestino. Eu falei: mas
Será que esse venezuelano passou Venezuela. lá pelo Nordeste? Que esse sotaque está um pouco... Para com isso, irmão. Não é real isso. Você está alimentando uma cadeia que não é saudável. Vai lá na prefeitura e conversa com a ação social lá, como a gente tem feito esse contato, ou conversa com o pessoal aqui. Ou se apresenta ao departamento social, eu quero ajudar no departamento social. 99% das pessoas que pedem não tem carência, tem vício. 99%. Não, pastor, é carência. Tem uma história que para mim ela é muito forte e assim, ilustra muito bem isso. Nós estávamos fazendo um trabalho com as crianças lá no bairro Vila Real, agora já durante a pandemia, e algumas famílias estavam sendo ajudadas. A gente não gosta de ficar falando, mas nós estamos num culto de ensino, então nós precisamos ensiná-los. Não, eu gosto que fala, pastor. Eu já falei para o senhor isso. Eu acho que tem que falar sim. A gente só não vai citar nome, entendeu? Mas a igreja faz muita coisa, meu Deus do céu, assim, tem que falar. A gente não gosta de explorar a mazela do outro, né, pastor? Claro, assim, a gente não quer que você venha para cá por causa disso, né? Mas... tirar foto da pessoa recebendo, então, enfim, acho que não é o nosso papel, isso, e a gente não faz, em absoluto. E aí foi fazer a entrega de uma cesta básica para uma família que tinha recebido em um mês. Na outro mês, na hora que foi fazer a entrega, a família se recusou a receber e disse que deveria passar para outra, porque eles já tinham conseguido o auxílio emergencial do governo. Exatamente. É um tapa na minha e na sua cara. É um tapa na nossa cara. Não na nossa, assim, digo de uma maneira geral, né? Assim, quantas vezes, né, a pessoa tem a possibilidade de fazer isso, de olhar e falar, não, esse momento Deus já me abençoou o outro. Olha que lindo isso, irmãos. Então essa é a visão que nós temos que ter, inclusive com a questão do auxílio emergencial, que isso aí é uma outra história, né, de pessoas que não precisam e vão lá pegar, enfim, nós já falamos sobre isso aqui. Mas que se encaixa no texto bíblico. Não adianta, irmão, você se entregar na cruz para ser queimado, eu queimei por causa daquela comunidade. Jesus já se entregou na cruz. Não há ninguém mais que se entregue numa cruz por outrem. Jesus já se entregou. Não adianta. Você pode dar a sua fortuna. Você pode vender o que você tiver e doar aos pobres. Não é isso que Jesus quer da minha e da sua vida. Jesus quer que a gente tenha esse olhar, mas de maneira organizada também. Porque é como o pastor disse, senão a gente vai sair, vai estar alimentando talvez o mal. Olha que loucura isso, né? Às vezes a gente, ao invés de estar fazendo bem, nós estamos alimentando o mal. Pode perguntar aí, irmã, leva lá para ela, por favor. Tem um senhor que anda com uma enxada na nossa cidade. Ele já me pegou já. Eu já dei dinheiro para ele, que ele trouxe um negócio com fralda. Aí, rapaz, depois de acho uns 2 ou 3 meses eu encontrando ele, eu falei assim, rapaz, eu acho que essa enxada sua, eu falei para ele esses dias, eu acho que essa enxada sua aí é só para fazer um charme, hein? Eu vejo que essa enxada, você me pede dinheiro, já é a 20ª vez que você me pede dinheiro e você está sempre com essa enxada. Ficou brabo, irmão, ficou brabo comigo, virou as costas, saiu. Eu fiquei com medo dele dar uma enxadada no meu carro. Você vê como que não é real? Não é real. E se você pedir para vir com a enxada aqui para poder, né? Vamos lá. Vim. Então. Fala, irmã, desculpa. Não, tranquilo. Não, a respeito, encaixando um pouco o que o irmão disse, que se alguém te pede algo e você não dá e a consciência pesa. Até a respeito sobre essas doações aí no semáforo, pessoas que aparecem em casa. Eu sou muito assim, um coração muito mole para essas coisas. Sim. Mas eu já estou aprendendo um pouco com vocês. Mas a outra questão de vez em quando abordo pessoas mostrando foto de pessoa enferma. Eu não e aí acredito. A pessoa chora e eu acabo me comovendo, entendeu? Inclusive, assim, a minha prima doou um valor muito alto para essa pessoa. E essa mulher eu vejo direto lá na cidade. Sempre eu já veio aqui várias vezes, tá? Se é a pessoa que a gente está imaginando. É a mesma. Né? É a mesma, já veio aqui na igreja várias vezes. E aí minha prima quase começamos a chorar, porque nós olhamos uma foto, misericórdia, Jesus. Mas a gente chora mesmo. Chora. Então assim, eu não preciso fazer esse ato sempre, ou como é que eu tenho que agir dessa forma? Não precisa fazer nunca, irmã.
Não, porque assim, igual eu tô falando, meu coração é muito mole para essas coisas. Então agora eu vou aprender a ser mais dura, porque eu não sabia que eles trocavam por droga, ou que a pessoa tá usando ali de falsidade para ganhar um dinheiro em cima. A Cíntia que está aqui, ó, sabe muito bem. Você imagina se a Cíntia fosse dar comida para todo mundo que passa lá no dito bendito pedindo. E ela sabe o quanto que o narcotráfico lucra, né, Cíntia, com cada marmita que você dá ali, viu, irmã? Não acredita nisso, não. Eu sei que é difícil, eu sei que tem hora que a gente está sensibilizado, parece que você está negando comida para as pessoas, mas não é real isso em 99% dos casos. Aí fica a questão assim, né? Eu vou fazer minha parte, agora se ele está mentindo, mas tem que vai ver com Deus depois, isso né? É doutrina Muita gente... espírita, então... Não é assim. A senhora vai dizer para ela, olha, eu me solidarizo com a sua causa, mas existem vias legais para a senhora matar a sua fome. Existe aqui como que chama lá? O negócio que você come com R$2, R$1. Cozinha comunitária, que é top, projeto top, lindo. Existem os restaurantes, eu vou usar de novo a Cíntia, que abençoa muita gente com comida boa que não é vendida no dia. Existe a secretaria, existe aqui, pode mandar aqui, fala, eu vou te dar aqui o endereço da minha igreja, vai lá, que lá tem um pessoal que vai te visitar. Você pode morar na rua, a gente te acha. E se for real, porque os nossos irmãos são treinados para avaliar, irmã, 99%, né, pastor? Verdade. Não é real, Verdade mesmo. é mentira. As pessoas não estão com fome, é droga, ainda mais no nosso município. Pode chegar o microfone aí, por favor, porque os irmãos estão nos acompanhando pela internet, podem ouvir. No meu carrinho, sempre passa pessoas pedindo lanche. Para alguns eu dou, eu vejo que a pessoa está com fome, mas a minha norma é o seguinte, eu sempre falo, quando eu vou dar, eu falo, você está com fome? Estou, então senta aqui e come. Muitos vão embora, não quer o lanche. Vão embora por quê? Porque eles querem um lanche para levar para trocar por droga. Eu queria que você me ensinasse, Karen, como que você olha e sabe que a pessoa está com fome. Eu queria ter esse termômetro aí. Não sei, pastor, tem pessoas que de fato a gente vê pelo... Não sei, tem pessoas que eu vejo, que eu sinto que está com fome, a pessoa senta lá, come o lanche todinho, para sentar e comer, beleza. Agora aquele que pega para levar eu não dou. Não dá, porque ele troca. Bom, vamos... acho que ficou bem explicado, né, essa questão. E aqui no tópico... Até no tópico 1.1 ainda, pastor, ele cita um negócio muito interessante, assim, o papel do amor na lei. E aí ele fala que 3 princípios estão presentes na afirmativa paulina de que a lei se cumpre no amor. Lá em Gálatas 5, né? Isso é bem bonito. Aquele que promove a lei e julga com base nela deve ser verdadeiro cumpridor, ou seja, precisa ser justo conforme a cobrança feita por Jesus aos acusadores da mulher. João 8:7. Certo. Presta atenção numa coisa. Você que é pastor, você que é líder de igreja, você que é líder em geral, você que é pai, na grande maioria das vezes nós temos uma medida para quem a gente não conhece, uma medida para os nossos. É disso aqui que isso fala, tá? Normalmente, você vê o filho de alguém fazendo alguma coisa, você fala, que moleque mal educado. Seu filho faz a mesma coisa, você não vê. Pastor que exclui pessoas, eu já tive em igreja assim, mas não exclui os netos dele que fumam maconha. Declaradamente, a igreja toda sabe. Pastor que exclui ovelhas, porque corta o cabelo, a mulher dele corta e pinta, ele não fala nada, né? Todos nós aqui temos uma infinidade de exemplos assim. Pastores que excluem pessoas porque um dia pisaram aqui nessa igreja, tem aqui na nossa cidade, pessoas que foram excluídas porque visitaram a nossa igreja. Olha só qual é o termômetro para julgar. Meu Deus. Tem bom senso nisso? A pergunta que eu faço. Você sabe que quando eu entro para atender alguém, sempre eu faço isso. Isso que essa pessoa está falando, eu já fiz. Enquanto ela está conversando, eu estou pensando.
Porque se eu já fiz e hoje estou aqui sentado como pastor, sabe, eu não tenho outra palavra que não seja dizer assim: filha, o amor de Deus é muito maior do que o seu pecado, porque Ele já me amou também, eu já fui assim, eu já fiz isso, e Deus me resgatou, me regenerou. Eu nunca, se tiver alguém que foi atendido por mim aqui, pode se manifestar, eu nunca julguei quem quer que seja, porque eu disse assim: irmão, eu consigo te entender. Na maioria das vezes eu digo: eu consigo te entender, por que você levou. Se eu te entendo, você imagina Deus. E às vezes as pessoas ficam chateadas com os pastores porque o pastor não tomou no meu partido, né? O pastor conhece a minha, enfim, aí há muito disso, né? E aí eu fiz uma anotação aqui que o juiz é uma base aí do direito. O juiz precisa ser cumpridor da lei. Isso. Então, para julgar, você precisa ser o cumpridor da lei, ou seja, você precisa, porque senão você vai utilizar de 2 pesos e 2 medidas, ou você não vai ter moral, ou você não vai ter, enfim, para poder ser juiz. E aí, no nosso caso, na questão espiritual, quem nos julga no mundo espiritual é Jesus, porque Ele foi cumpridor de toda a lei. Ipsis literis, não faltou nada. Jesus cumpriu toda a lei e todos os profetas, tudo aquilo que foi dito sobre Jesus, Ele cumpriu. E aí, a partir dali, Ele toma o papel nesse sentido, assim, de... E isso é lindo, né? Porque isso mostra o amor dele. Mesmo Ele tendo todo o poder, Deus tendo o poder para nos julgar, Ele ainda nos oferece misericórdia, oferece graça, oferece virtudes. E isso é maravilhoso, né? O tópico 1.2, o amor... Não, o segundo princípio, pastor. O senhor leu só o primeiro. Onde eu parei aqui? Primeiro, o segundo princípio, são 3 princípios, né? Quando eles chegam para acusar aquela mulher, Jesus fala assim: quem aí é o moralzudo? Quem de vocês aí não anda pecando, que atire a primeira pedra? Vai saindo dos mais velhos para os mais novos. O segundo, o amor cobre uma multidão de pecados. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Não é que Deus tem. Não é que Deus tem um sentimento chamado amor. Deus é. E todas as vezes que a Bíblia fala Deus é porque a essência disso é nele. Toda a essência do amor parte de Deus. Isso é... 1 Pedro 4,8 é o princípio. Tem umas pessoas que pedem para a gente citar os versos da Bíblia. Verdade. E o terceiro princípio: quem pratica o amor não tem de preocupar-se com a lei, pois o seu cumprimento será algo natural para ele. Romanos 13:10. E isso é muito forte, né? Porque quando as pessoas buscam nós assim para ter uma referência, né, pastor, isso é pecado? Ou seja, não é que ele, muitas vezes não é que ele queira saber se aquela prática não, é que ele quer uma tabelinha, entendeu? Até uma tabelinha ali: isso é pecado, isso não é, isso eu posso, isso não posso fazer tatuagem, posso cortar o cabelo, posso passar batom. E geralmente é algo externo, irmãos, geralmente é algo externo. Mas aí Deus está nos ensinando aqui, nos falando a nós através da doce e poderosa palavra dele, de que aquele que ama de verdade, que tem Deus no coração, ele é cumpridor da lei pelo amor. O tópico 2, eu vou resumir, né? Jesus em defesa do amor. É aquele texto que eu disse, né? Jesus nunca disse: lestes o que está escrito, mas ele sempre disse: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus estava resgatando na lei a essência, né? Que em suma é o amor. Os religiosos perguntam sobre o grande mandamento. O objetivo aqui é extrair de Jesus algum erro, né? Que seria absurdo. E o tópico 2.2, a religião de valores invertidos. Eu gosto muito, João 7,24 é o texto que eu uso para a minha vida. João 7,24 é o texto. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Eu acho esse texto muito forte. E é engraçado que aqui ele dá vamos dizer, um subsídio para que a gente possa julgar alguém. Se eu puder julgar, por exemplo, a vida da Nira, então que eu olhe para o rastro, assim como um cometa que deixa uma cauda, que deixa um rastro por onde passa,
o rastro é de justiça, é de amor, é de benevolência, que julgue então por isso, e não pelo cabelo, pela roupa, pelo, pela cor do vestido, não é assim. Mas Jesus disse: não julgueis, para que não sejais também julgados. Jesus disse: na medida em que julgares, serás julgado pelo Senhor. Então é melhor que a gente, não faça esse tipo de coisa. Eu gosto muito desse texto da aparência, sabe por quê? Porque eu venho de um sistema religioso machista, masculino, que é a Assembleia de Deus, julgador, principalmente pela aparência, sendo que não é totalmente ao contrário, é um legalismo frio e a religiosidade que faz com que as pessoas ajam assim. E por falar em religiosidade, aqui ele traz um destaque no texto aqui em azul, pastor. Ele fala assim: se alguém não der amor ou reconhecimento de sua força, não terá muito o que falar de Cristo. E a sua fé não passará de um sistema religioso semelhante a tantos outros elaborados pelos precursores das religiões mundialmente conhecidas. O amor, segundo o apóstolo Paulo, é a base de tudo. Irmãos, o que isso quer dizer? Quando a gente não apresenta esta essência do fruto amor, a gente se torna facilmente a gente eu até fiz uma anotação, nós somos acusados de forma muito fácil. Podem pegar aí no seu Facebook, no seu Instagram, a pessoa não pratica ato de amor e se considera crente, imediatamente ela é acusada. Ontem, por exemplo, a Karen mandou para nós o testemunho, e no meio do testemunho, isso me chamou a atenção enquanto eu estava estudando. No meio do testemunho ela fala assim: vocês não vão acreditar, a pessoa que levou, furtou, enfim, se diz crente. Olha que forte isso, irmãos. A pessoa roubou a bicicleta e diz que é crente. Você está de brincadeira comigo. Então é melhor você nem dizer. Por quê? Porque não é um ato que Jesus praticaria. Imagina Jesus andando pela Galileia, vê um camelo, ou um cavalo, estou aqui mesmo, monta no cavalo ou monta no camelo e se aproveita daquilo e não paga a pessoa, enfim. Então, é muito cuidado com isso, porque a gente se torna religioso e aí cai dentro disso tudo que nós estamos falando aqui, em que os fariseus estavam muito preocupados com as discussões. O que pode, o que não pode, é o cabelo, é a veste, é a palavra na testa, é o dízimo, é a forma de apresentar a minha oferta, quem está apresentando a melhor oferta, enfim, a sua posição no templo, quem sentava as primeiras mesas, enfim. E não é essa a discussão que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós meditemos e aquilo que o pastor já falou, que a gente venha ouvir a palavra de Deus, que aquilo ganhe o nosso coração e transforme a nossa essência e transforme a nossa maneira de viver, Então essa é a essência deste amor. Isso. Tópico 3, amor, a maior prova externa da salvação. João, que é considerado o apóstolo do amor, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 10, disse: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Veja que ele colocou no mesmo patamar, eu gosto disso, justiça e amor, porque nem sempre piedade e amor é a mesma coisa. Às vezes você ama, mas você precisa ser justo, E aí, neste processo, às vezes o comportamento não é o que se espera, eu vou chegar, sei lá, para o meu pai e dizer que eu roubei a bicicleta. Se o seu pai for piedoso, ele vai falar: não, filho, tudo bem, foi um lapso, o papai compra outro e você se sai bem dessa situação. Você está de brincadeira. Não, filho, eu vou te levar na delegacia agora e vou fazer um boletim de ocorrência e já vou levar você em flagrante e você vai ter que responder. Ou nós vamos procurar o dono e você vai se humilhar
entendeu? E isso é o amor, é um ato que você fala, meu Deus, mas tem amor nisso? Mas é mais puro amor e justiça. Sabe que tem um exemplo muito com relação a pastores, por exemplo, tem gente que tem essa mania, né, de chamar o pastor amoroso, aquele pastor que é piedoso. Exatamente. E aí, às vezes o pastor que fala muita verdade, que exorta, que chama a atenção, ele não é visto como um pastor amoroso. Olha como essa linha é muito tênue, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? O professor... Qual é o professor amoroso? É aquele que me dá nota no final de semestre. Não, esse não é amoroso. Ele não está tendo amor por você. Ele é relapso, ele é omisso, ele é um monte de coisa, menos amoroso. Amoroso é aquele que te cobra justamente, te faz estudar, né? E na mesma intensidade te capacita, te orienta, né? E ao final, se você tiver nota, por amor você vai passar, por amor você vai ter que fazer tudo de novo. É isso. Verdade. Isso é amor de verdade. Pastor, muitos textos aqui, quando a gente fala de amor, muitos textos, mas muitos mesmo, nos chamam muita atenção. Assim, se vos amardes uns aos outros, irmãos, ameis uns aos outros, chamando a atenção da igreja, isso especificamente para a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque é muito feio, muito, mas muito feio. Nós, irmãos, talvez da mesma denominação, batendo boca em rede social. Irmãos, é lógico que nós não precisamos concordar em tudo, e nós não vamos concordar em tudo, mas nós precisamos nos preservar, sabe? Porque às vezes é uma discussão mas tão idiota, e que às vezes a gente toma o papel de juiz, né? Nada, está arrotando santidade. Né? Olha lá o crente. Ah, você diz que é crente. Você conhece a sua história. Enfim, aí vira um rio de acusação em um ambiente que não é próprio, que não é legal. Ah, eu falo a verdade mesmo. Mas você procurou a pessoa, falou cara a cara, conversou, não é, pastor? Isso é muito feio, irmãos. Então que a gente tome muito cuidado com isso. Não é que a gente vai, vamos assim, esconder. Não, pelo contrário. Mas tome as atitudes da maneira correta. Chama a atenção da maneira correta. Porque ser amoroso não necessariamente é dizer a verdade, né? Nós temos até uma anotação sobre isso aqui. Para finalizar, que a nossa hora já foi, o tópico 4 diz que a prática do amor, o amor de Deus, o ágape, se dá a partir de uma ética teocêntrica. Ou seja, o seu amor precisa estar primeiro e sobretudo vinculado a Deus, e não a amigos, a família, a cônjuge, a material, ao que quer que seja. Sabe por quê? Porque aqui ele diz, o amor devotado que trazia como recompensa a garantia de muita felicidade, converte-se no pior das dores. Sabe o que acontece? Quando você ama seu companheiro e coloca nele toda a esperança da sua vida, um dia ele morre. Aí você entra em depressão até o final da sua vida. Quando você ama um filho, por exemplo, eu e a minha esposa, nós já estamos nos preparando para quando nossos filhos forem embora. E eles vão. Né? Eu quero que eles vão, eu quero que eles voem o mundo, eu quero que eles vão estudar, eu quero que eles tenham uma vida de sucesso. Não dá para ficar na nossa barba. E esse é o amor ágape, é o amor que independe das circunstâncias, tendo Deus como o centro maior do meu amor. É o amor que gera esperança até a volta de Jesus. Porque se você ama, se você coloca o seu amor fora do que em Deus, corre o risco de se tornar depois para você uma grande decepção, uma grande dor. Isso é muito comum, né? Pais que passam uma vida inteira devotado ao filho, aí o filho cresce e some, aí o pai fica depressivo, não sabe o que faz, porque aí vai atrás do filho, aí estraga o casamento do menino, vira um pandemônio. Verdade. E aí o Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ele diz assim, né, que são 3 virtudes cardeais do cristão, que a fé, a esperança e o amor. Dentre esses 3, olha que lindo isso. Fé e esperança é terreno. Fé e esperança são sentimentos e ações terrenas, mas o amor, somente o amor sobreviverá com ele pela eternidade. O amor é eterno.
Então, fé e esperança, terreno, e amor, algo eterno. E aí ele finaliza aqui, o pastor Walter Brunelli, eu acho que ele foi muito feliz nisso. O amor não promete vantagens, mas o poder de um espírito rico e de um caráter marcado pelas insígnias do bem. Ou seja, Deus não nos ofereceu nenhuma vantagem terrena, a não ser fazer parte do reino dele, que já é uma grande bênção. Mas ele nos garantiu que nós teremos a grande vantagem, que é ganhar a vida eterna. Essa é a essência do amor. Fala, Lantes. Pois não, 30 segundos. É sobre o amor fraternal de novo. Que hoje em dia eu tenho assim, um convívio com meus filhos, assim, aquela questão de abraçar, beijar, e que quando com meus pais eu não tive, com a minha mãe tinha, né? Mas meu pai já era mais assim, mais seco, né? E hoje em dia, tipo assim, você acha que é de personalidade de pessoa, o povo mais antigo não tinha esse amor fraternal igual a gente tem hoje, aquele contato? Não, eles tinham, mas do jeito deles. Eles viveram um outro momento, né? Para eles, o que era amor era trazer comida em casa, é ter abrigo, é proteger a família. Era um outro contexto de vida social. Então a gente não tem que ficar guardando rancor, porque meu pai nunca falou que me ama e tal. Se você alimenta isso, você confunde os estágios, as gerações, os momentos da história humana. Isso é muito perigoso. E isso que você está falando é muito importante, porque tem muita gente que sofre com isso. Meu pai nunca falou que me ama. Mas você pode ter certeza que ele te amou, ele cuidou, ele zelou por você, tanto que você está aqui, você está vivo, você está pensando, você está raciocinando em cima das coisas. Todos os nossos pais erram, nós vamos errar com os nossos filhos. Essa é a grande beleza da vida. A gente vê os erros dos pais, tenta não cometer, que às vezes a gente comete exatamente igual, né? E os nossos filhos têm que ver os nossos erros e têm que melhorar, e em Deus a gente consegue isso. Não tem problema nenhum você beijar seus filhos, abraçar seus filhos e ser o mais carinhoso possível. Esse é o nosso papel, inclusive, aprendendo com os erros dos nossos pais, que não, no tempo deles não achavam isso importante, e é sim muito importante, tá? Deus abençoe.